Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 18 de abril de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição será Uma Vida Centrada em Deus. O texto que serve como base para o nosso estudo encontra-se em Filipenses capítulo 2, verso 5, que diz: Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus. Central aqui nesse texto está a forma como devemos pensar. Será que tem um jeito de pensar que poderíamos chamar de o jeito certo de pensar? Será que tem algum jeito errado de pensar? Será que a mente, ou o poder que a mente exerce sobre o corpo e sobre as atitudes e ao mesmo tempo sobre as decisões que tomamos é tão importante assim que devemos nos preocupar com o tipo de pensamento que devemos ter? Para responder essa pergunta, precisamos nos lembrar que o apóstolo Paulo, o próprio apóstolo Paulo, que disse essas palavras, mencionou de forma bem intensa, inclusive, que os cristãos deveriam renovar a sua maneira de pensar. Quando a graça de Cristo nos alcança, quando somos transformados por essa graça, tem que haver uma mudança de dentro para fora, inclusive na nossa estrutura de pensamento. Por quê? Porque todas as decisões que tomamos, elas surgem na nossa mente. Elas vêm da nossa vontade, elas vão fluir daquilo que é o balanço que fazemos entre o que é certo e o que a nossa vontade exige. E baseado nesse momento em que temos a oportunidade aí de fazer esse balanço, de equalizar e tentar analisar os prós e os contras, para poder tentar descobrir, eu vou seguir nessa direção ou nessa. Todo o sistema de decisões que nós tomamos, ele está intimamente relacionado com a nossa mente. Por isso, nós temos que ter a nossa mente renovada. É tanto que quando olhamos para a forma como Deus trabalha conosco, a Bíblia vai deixar claro para a gente que quando a graça de Jesus nos alcança, quando somos transformados por ela, nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. E então, o Espírito Santo de Deus, ele passa a viver dentro de nós e com a presença do Espírito de Deus em nós, nós temos a nossa mente renovada, transformada, para que as decisões que sairão dela possam ser decisões que estejam embasadas no assim diz o Senhor, já que foi o Espírito Santo de Deus quem deu as revelações que estão contidas na Bíblia, a palavra do Senhor. Foi ele quem trabalhou com profetas e apóstolos. Portanto, o que temos aqui saiu da sua mente eterna. Foi ele quem revelou essas mesmas verdades para os apóstolos. E eles, e ao mesmo tempo os profetas da antiguidade, e eles escreveram aquilo que receberam dele. Ora, esse mesmo Espírito, se está morando em nós, ele é capaz de pegar os princípios da palavra de Deus e aplicar ao nosso coração, à nossa mente, à nossa vida. Mas qual era a maneira de pensar de Cristo Jesus? Cristo Jesus, eu quero só te lembrar aquilo que o apóstolo Paulo trabalha. O apóstolo Paulo vai trabalhar a ideia de que o Senhor Jesus ele veio como segundo Adão. Ele não podia ter nenhum tipo de vantagem em relação ao primeiro Adão. Então, ele é Deus? Sim. Mas ele veio como segundo Adão, como representante da família humana. Então ele não podia usar o seu poder enquanto Deus para benefício próprio. Você vai se lembrar, inclusive, que na primeira tentação que ele sofre pelo diabo, o diabo vai dizer, se você é o filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Qual era o problema dele transformar pedras em pães? O problema é que o primeiro Adão não tinha esse tipo de poder e não estava à sua disposição porque ele não era Deus. Mas e os milagres que Jesus operou? Lucas explica. Lucas vai dizer que logo depois do seu batismo, ele cheio do Espírito foi movido para o deserto. E depois do deserto ele é movido pelo Espírito para a sua cidade de Nazaré e dali as coisas vão acontecendo. E cheio do Espírito ele opera milagres, ele expele demônios, ou seja, ele vai ter à sua disposição o mesmo poder que está à nossa disposição, que é o poder do Espírito Santo do Senhor. Ele vai operar esses sinais maravilhosos através do Espírito Santo do Senhor. Então, nessa perspectiva, como segundo Adão, Cristo Jesus teve que fazer escolhas. Na terceira tentação, por exemplo, que o inimigo fez, ele disse, olha, tem um caminho mais fácil ao invés de você ir morrer. Ajoelha e me adora. E eu dou para você todo esse mundo. Jesus olha para ele e diz, olha,
Assim está escrito. Somente ao seu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Havia um caminho alternativo, claro. Na quinta-feira à noite, quando Jesus Cristo estava recebendo sobre si o peso dos pecados da humanidade, Ellen White vai mencionar que o diabo apareceu para ele lá no jardim de Getsemane. E disse para ele de forma muito, mas muito clara: olha, se você for até o final e receber a culpa dos pecados da humanidade, você vai se separar do seu pai para sempre. A morte é um caminho sem volta. E Jesus teve medo, e ele orou e disse: Pai, passa de mim esse cálice. Por 3 vezes ele fez essa oração. Entretanto, ele termina a sua oração dizendo: todavia não seja feita a minha vontade, senão a sua. Nisso, o anjo Gabriel vem até a Terra, e quando ele chega dentro do nosso planeta, chega diante de Cristo Jesus, ele diz: olha, o Pai mandou um recado, se você quiser voltar agora eu te levo. Mas se você voltar, a humanidade está perdida para sempre. Não tem outro caminho. Então Jesus vai dizer, diz para o Pai que eu não quero ir até o final, mas eu sei que esse vai ser o melhor e eu vou me submeter à vontade dele. Lá em Filipenses, no capítulo 2, Paulo vai dizer que Jesus havia se esvaziado de si mesmo. Ele não poderia utilizar o seu conhecimento eterno, apesar de ele ter sido o idealizador do plano da redenção. Ele tinha que ser o segundo Adão. Como segundo Adão, ele submete a sua vontade ao Pai. E é isso que Paulo está dizendo aqui para a gente, que nós devemos ter a mesma maneira de pensar de Cristo Jesus, onde você submete a sua vontade ao Pai e permite que o Pai, que tem um conhecimento tremendo, porque todo o conhecimento do universo pertence a ele, e que ele sabe o que vai acontecer, o que vai deixar de acontecer se pegarmos essa direção ou aquela outra, que isso, essa submissão da vontade ao Pai faz parte do temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Se nós estivermos dispostos a obedecer a Deus, nós teremos a possibilidade de poder ter uma vida centrada em Deus, onde submetemos a nossa vontade à vontade de Deus, entendendo que a vontade dele vai ser muito melhor do que os melhores planos que nós pudermos ter para a nossa própria vida. Mas é um grande desafio, sem sombra de dúvida que é. Por isso eu quero orar, pedindo a Deus para que ele nos ajude a termos uma mente renovada pelo Espírito Santo de Deus, para que possamos pensar como Jesus Cristo pensou. Antes de poder orar por isso, entretanto, eu quero convidá-lo para vir conosco para a nossa sala de oração, onde oraremos juntos por alguns dos pedidos que foram mencionados aqui para nós. Vamos junto? A irmã Marlene Arruda, ela faz um pedido todo especial aqui. Ela diz: peço orações por mim, pelas minhas dificuldades financeiras, pelo meu esposo Francisco, que o Espírito Santo toque o coração dele e que o meu sobrinho Rafael volte para a igreja, e ao mesmo tempo pela minha família, pela Andréia, a nossa irmã que sofreu um AVC. Vamos estar orando aqui por esses pedidos. A Neide Silva Alves, ela diz: boa tarde, pastor, e boa tarde a todos. Peço que orem comigo para que meu filho, minha nora e eu consigamos um serviço e que meu filho tenha um carro para poder trabalhar. Nada é difícil demais para Deus. Vamos colocar diante dele esses pedidos, eu tenho certeza que ele vai responder. Temos aqui também a Neuza Nerezi. Ela diz assim: que bênção saber que muitas pessoas assistem a lição da Escola Sabatina. Queria que orassem por todos eles, para que tenham um conhecimento pleno da vontade do Senhor. Vamos estar orando por eles, sim. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado porque o Senhor nos dá a maneira de pensar de Cristo Jesus. Renova o nosso pensamento, nos dê sabedoria para podermos entender as melhores decisões de acordo com a vontade de Deus. Submetemos a nossa vontade à vontade do Senhor. Pedimos também que o Senhor possa ouvir os pedidos que aqui fizemos, para que cada um deles, Pai, seja atendido de acordo com a Tua vontade. Tu sabes o que será melhor para cada pessoa que aqui pediu. Os pedidos que mencionamos, os demais que estão no nosso canal, que todos recebam a Tua resposta, pois em nome de Jesus que oramos, amém. Eu estudo a lição, e você?